Então vamos lá, olhem só. O que a gente viu então nas aulas passadas, na segunda e na terça passadas? Falamos sobre aquelas possibilidades, então, de verificação dos sinais, né, de pontuação. Existem, então, duas vertentes. A vertente fonética, que foi o que a gente observou bastante, e a vertente grafológica, né, escrita, sintática, semântica. Então, pensando nisso, claro que não é em toda situação que a gente vai poder se utilizar da justificativa fonética para utilizar a pontuação, mas também não é algo que a gente possa desconsiderar, dependendo do sinal de pontuação, isso é importante. Então, não é o caso da vírgula, por exemplo. Ah, quando eu for utilizar a vírgula, eu vou pensar no aspecto fonético disso. Não, você não vai pensar no aspecto fonético, tá? Agora, quando você for utilizar desculpa, não é acento, caramba, o sinal de exclamação, né? O ponto de exclamação ou ponto de interrogação, aí sim essas considerações aí fonéticas serão feitas. Então foi isso que a gente observou, ok? E aí eu falei para vocês constantemente durante essas aulas que nós tínhamos que trabalhar com um aspecto aí do uso da vírgula de maneira específica. Em muitos momentos do nosso curso a gente já fez referência a isso, mas a gente vai retomar em um ou outro caso, ou talvez reconhecer aí alguma coisa que a gente não tenha falado ainda, tá? Então, primeira situação, quando nós não vamos utilizar a vírgula de forma alguma. Primeiro, para separar sujeito do predicado. Então, a gente não pode causar essa separação. Independente daquela história lá da pausa para respirar, sabem? Que é por isso que eu acabei de falar. Quando a gente usar a vírgula, que é então um sinal de pontuação, a gente não leva em consideração o aspecto fonético dela para a utilização dela, né? Para a decisão, vou botar a vírgula aqui ou não. Claro que se você estiver lendo em voz alta, aí sim você leva em consideração o aspecto fonético, que é a história da pausa para respirar, né? De não ler lá que nem uma metralhadora aquilo que você está lendo. Então, a ressalva que a gente tem aí é a de que, independente da extensão desse sujeito, seja por quantas palavras ele for composto, a gente não pode provocar, então, essa separação de sujeito e predicado através da vírgula. Então, olhem só o exemplo que tem aí. A assessoria de imprensa do Ministério do Exterior informou que o horário e o dia da reunião ainda não estão confirmados. Lógico que haverá pausa para respirar. Por quê? Você não vai conseguir ler isso em voz alta sem respirar, né? A gente até poderia tentar, ó, vou tentar no único, é, como que chama isso? Numa única inspirada, ok? Sem eu parar. A assessoria de imprensa do Ministério do Exterior informou que o horário e o dia da reunião ainda não estão confirmados. Isso ocorreu porque eu me preparei para isso e dei uma puxada maior aí de ar. Mas se eu usasse a minha quantidade normal, né, natural de inspiração, eu não conseguiria fazer tudo isso. Tanto é que mesmo sem a vírgula eu causei essa pausazinha aí para a respiração, para não virar a metralhadora ambulante. Percebam, isso não é entoação de mantra, né? Não sei se vocês já viram, já leram alguma coisa a respeito disso, ou tiveram qualquer experiência nesse sentido. Existem alguns mantras, dependendo do propósito, né, da entoação deles, alguns mantras, mesmo mais longos, requerem justamente esse exercício respiratório, de que você faça toda a entoação completa, né, inclusive de mantras mais longos, sem que você busque a respiração, a inspiração. E, inclusive, a finalização vocálica mesmo do mantra ocorre justamente pela falta de ar, né? Pela total expiração, que é justamente provocar o esvaziamento completo do nosso pulmão. Claro que o assunto não é esse aqui, mas só para mostrar para vocês que não é essa a proposta, né? Aqui. Então, embora você vá respirar, você não vai botar vírgula, justamente porque vírgula não representa a necessidade de pausa, né? Para respirar. Outra questão importante, em que momento que a gente não vai usar vírgula? Na separação, então, dos verbos e os seus complementos. Lembram que existe isso, né? Então, na nossa prática aí, no nosso estudo,
sintático, a gente já observou que existem nessas situações, dependendo da transitividade dos verbos, nós precisamos aí fazer uso dos termos que são classificados como termos integrantes, que são os complementos verbais, sejam eles objetos diretos ou objetos indiretos, ok? Mas isso, né, a presença da vírgula, então, não deve ocorrer nessas situações quando nós tivermos justamente a proposta da ordem direta dos termos da oração. A gente já falou sobre isso, ok? Então, olha só, os vereadores visitaram a exposição ao entardecer. Então, os vereadores são lá o sujeito, né, do verbo visitar, e a exposição é justamente o objeto direto. Quem visita, visita alguma coisa. Então, é um verbo transitivo direto, o verbo visitar, e o complemento dele é justamente lá a exposição, ok? E ao entardecer é um termo, sobre o qual nós já falamos também, um termo acessório, que é o adjunto adverbial, ok? Como todos os termos aí estão dispostos na ordem direta, o que significa isso mesmo? Sujeito e predicado. Se houver necessidade de algum complemento dentro desse predicado, o complemento ocorre logo na sequência em que a necessidade surgiu, e o adjunto adverbial depois do complemento verbal, ok? Agora, se nós tivermos a disposição desses termos aí, né, da oração, de forma indireta, ou seja, nós propusemos então a inversão da ordem desses termos, aí sim a gente vai utilizar a vírgula. Mas vejam, não vai ocorrer justamente entre o verbo e o seu complemento de forma injustificada. Isso não ocorre. Isso ocorre justamente porque nós estamos alterando a disposição desses termos, por isso a presença das vírgulas ou da vírgula simplesmente é requisitada. Olhem aí, nós temos dois exemplos. Ao entardecer, os vereadores visitaram a exposição. Então, percebam que entre o verbo visitar e o seu complemento, a exposição, continuamos sem a presença da vírgula. Por quê? A ordem entre isso daqui, que é o verbo transitivo direto, e isso daqui, que é o objeto direto, continua direta. Nós não invertemos essa ordem. Assim como a ordem entre o sujeito e o seu predicado continua direta. Nós não mexemos aí. Nós mexemos apenas na ordem desse termo aqui, né? Da disposição desse termo. Por quê? Ele deveria estar próximo a quem? Ao verbo. Só que não próximo de maneira imediata. Por quê? Porque de maneira imediata precisa estar o complemento dele. Então, ele apareceria como no primeiro exemplo, depois do objeto direto. Como ele foi trazido para antes disso tudo acontecer, nós isolamos, então, o adjunto adverbial e evidenciamos que ele está fora da sua posição natural a partir do uso da vírgula. Ok? Então, ao entardecer, vírgula, os vereadores visitaram a exposição. Por que a vírgula está aqui mesmo? Como que eu justifico? Pelo fato da gente ter submetido, então, o adjunto adverbial, que é um termo acessório, a uma ordem que não é natural dentro da oração. Por quê? Porque ele está distante do verbo e porque ele foi, inclusive, inserido antes do verbo. Tudo bem? Agora, olhem o segundo exemplo aqui. Os vereadores visitaram, ao entardecer, entre vírgulas, a exposição. Por que essas vírgulas foram inseridas aqui? Justamente para contar para mim que nós abrimos, né, então, um buraco entre o verbo visitar, que é transitivo direto, e o seu complemento, que é o objeto direto, que é a exposição. Então, para contar para mim que houve justamente essa inserção de uma informação num momento que não é o momento mais oportuno, a gente acrescenta lá as vírgulas, ok? Então, não confundam o fato da gente ter utilizado as vírgulas aqui com a história de ter separado o verbo do seu objeto através da vírgula. Não foi isso que nós fizemos. Nós só inserimos a vírgula justamente para poder justificar que o adjunto adverbial aqui está deslocado da sua posição natural, ok? Nós, então,
abrimos um espaço entre o verbo e o seu objeto direto para inserir essa informação. Qual seria a posição, então, ideal desse adjunto adverbial? No final de tudo, os vereadores visitaram a exposição ao entardecer. Aí nós não usaríamos a vírgula. Ou as vírgulas, nem teria, né, como usar duas vírgulas. Tudo bem? Sim, não, talvez. Só me sinalizem que vocês continuam aí, que vocês não morreram tudo. E que está tudo bem, ok? Então, o que vai acontecer, pessoal? A partir disso daqui, as correções aí das redações de vocês ficarão ainda mais exigentes nesse sentido, porque embora eu já estivesse corrigindo pontuação, eu ainda tinha consciência de justamente que nós não tínhamos discutido sobre nada disso juntos, ok? Mas agora a gente já está discutindo, então haverá uma exigência maior aí em relação a isso, ok? Então, quando eu devo usar a vírgula? Quando a gente tiver qualquer termo, né, da oração deslocado, ok? Então, olha só, para isolar adjuntos adverbiais deslocados, primeira coisa que a gente vai ver aí é justamente essa posição do adjunto adverbial, então, deslocado da sua posição natural. Por quê? Porque a gente está separando o sujeito do seu predicado a partir justamente da inserção dessa informação. Qual deveria ser a disposição natural disso? A maioria dos alunos viaja durante as férias, e aí nós não teríamos o uso das vírgulas, ok? Isolar objetos pleonásticos. O que é pleonasmo mesmo, pessoal? Inclusive, numa das listas de exercícios que eu já enviei para vocês, de análise sintática do período simples, vários exercícios fazem referência a essa questão de objetos e de objetos pleonásticos. Então, primeiro, o que é um pleonasmo? É um recurso expressivo, ok? E ele é um recurso, inclusive, que se baseia não na repetição de palavras, mas na repetição de ideias, para enfatizar essas ideias. Lembram? Nós falamos sobre isso lá na aula sobre figuras de linguagem, faz bastante tempo, isso foi em abril só, né, no século passado. Mas já falamos sobre isso. Então, o objeto pleonástico é quando a gente repete o objeto, só que sem repetir a mesma palavra. Então, como que a gente vai fazer referência à mesma palavra sem repeti-la? Fazendo uso, possivelmente, dos pronomes. Afinal, eles servem para isso, né? Então, olhem aqui, ó. Os meus amigos sempre os respeito. Qual que é a repetição, então, de objeto direto? Quem respeita, respeita alguém ou alguma coisa. Quem é que eu estou respeitando? Tanto os meus amigos quanto os. Os quem são? Os meus amigos, ok? Então, a gente está repetindo a ideia do objeto direto, só que sem que a gente esteja repetindo a mesma palavra, certo? Para que eu faço isso? Para enfatizar apenas, é um recurso expressivo que a gente usa, ok? Mas para causar, então, esse isolamento, né, a gente faz justamente o uso lá da vírgula. Isso é importante, ok? Isolar aposto explicativo, já falamos sobre isso também, né? Então, é um recurso ou a utilização das vírgulas para o isolamento do aposto. Por que é um recurso? Porque a gente pode ter justamente a utilização de dois outros sinais de pontuação. Já falamos sobre isso. Como, por exemplo, parênteses, travessões e por aí vai. Ou a combinação de dois outros, né, sinais de pontuação possíveis. Mas o uso da vírgula também é para isso, ok? Ou ainda para isolar esse adjetivo explicativo, né, do substantivo, ó. Na verdade, esse adjetivo explicativo, ele aparece mais dentro do período composto, através das orações subordinadas adjetivos, né? Sobre as quais já falamos também. Então, olha só. Tupã, cidade da fotografia, isso aqui é o aposto, então, né? De Tupã, é agradável. Isolamos o aposto lá a partir do uso das duas vírgulas. O homem, mortal, age como se fosse mortal. Então, separamos o adjetivo aqui que adquire esse caráter explicativo se fosse lá
na análise sintática do período composto, nós teríamos o homem que é mortal, age como se fosse mortal. E aí, o que é mortal seria a oração subordinada, adjetiva, explicativa, ok? Então, por ter esse caráter explicativo, a gente pode utilizar lá as vírgulas, ok? Pode não, deve utilizar as vírgulas. Isolamento do vocativo, já falamos sobre isso também, né? Independente, inclusive, da posição desse vocativo. O que é vocativo mesmo, pessoal? É o chamamento, né? A forma que a gente utiliza para chamar a atenção do nosso interlocutor, ok? Ou seja, de com quem nós estamos falando. Então, aqui no caso, a gente tem o vocativo como o primeiro termo da oração, e para deslocar tudo isso, para isolar tudo isso do restante da oração, a gente utilizou a vírgula. Mas vamos supor que a gente tivesse usado, então, o vocativo lá no final da oração. A gente faria também o isolamento dele através da vírgula. Então, nós diríamos assim, traga meus livros, vírgula, Maria, ponto de exclamação. Vamos supor que nós quiséssemos inserir, então, o vocativo aqui, né, no meio da oração, intercalando essa oração. Aí nós utilizaríamos duas vírgulas. Então, ficaria assim, traga, vírgula, Maria, vírgula, meus livros, ponto de exclamação, ok? Então, o que significa essa questão do estudo da pontuação, gente? Porque em algum momento você pode, por exemplo, confundir um termo que esteja entre duas vírgulas com aposto simplesmente, né? Porque a gente tem aquele hábito horroroso, inclusive, de generalizar tudo, de pensar assim, tudo que estiver entre vírgulas é aposto, e ponto final. E a gente sabe que não é bem assim, ok? Então a gente tem que tomar cuidado, tem que verificar quando é possível uma coisa e quando não, tá? Pensem nisso. Para separar elementos enumerativos, olhem aí, né? Ou que exerçam a mesma função sintática, a gente já sabe disso também, né? Então, olha o exemplo. Os alunos, os pais, os professores e os diretores. Todos esses termos aí, né, estabelecem, esses elementos, aliás, estabelecem a mesma função, ou seja, são todos o mesmo termo sintático, que são o sujeito do verbo irão, né? Irão a comemoração do dia da mulher, ok? Para indicar a elipse do verbo, já falamos sobre isso também, ok? Então, para a gente omitir, né, que o verbo está ali, nós utilizamos a vírgula, assim como na zeugma. Na verdade, é um verbo que já foi escrito anteriormente, é a zeugma. A elipse é quando simplesmente a gente está omitindo um verbo que seja lá óbvio. Através da vírgula também a gente vai fazer isso, ok? Então, olha só. Joana prefere filmes românticos, ponto e vírgula. Por que a gente usou esse ponto e vírgula? Porque são ideias opostas. O namorado, vírgula, de terror. Vírgula o quê? Prefere. Então, utilizamos o ponto e vírgula. Até tinha dado esse exemplo com vocês, quando eu falei sobre a utilização do ponto e vírgula, para evidenciar que são ideias opostas. E também pelo fato de que a gente já vai utilizar a vírgula para indicar a zeugma, né? Ou seja, a gente está justamente escondendo ali, né, o verbo a partir da vírgula. Por quê? Porque esse verbo já foi dito anteriormente. Tudo bem? Para separar nas datas, a localização, né, das datas. Então, Bauru, por exemplo, vírgula, 18 de janeiro de 2015. Então, caso vocês sejam convidados, de repente, pela Unicamp ou pela UEL, a escrever uma carta, a gente já tem aqui, né, a possibilidade aí de cabeçalho lá, né, da nossa carta, tá? Isso é importante. Para isolar a conjunção coordenativa intercalada, isso é importante também, ó. Pode ser que vocês já tenham tido muita dúvida em relação a isso, ó. Para essas conjunções, né, quais são os exemplos dessas conjunções? Porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, logo, portanto, por conseguinte, então. Então, olha só, o que a gente tem aí? Os alunos, porém, não respeitaram a lei. Ou o aluno está preparado, tem, portanto, condições de ser aprovado.
que ocorre? Toda vez que nós utilizarmos essas conjunções, a gente vai usar, então, uma vírgula antes e uma vírgula depois dela, ok? A gente vai intercalar, então, essas conjunções através da utilização das vírgulas. Agora, se você estiver iniciando o seu período com a conjunção, obviamente você não vai fazer uso de duas vírgulas, né? É de uma só, ok? Isolamento de expressões explicativas, né? Também. E para isolar frases iniciadas por e sim, e não, mas sim. Não haja com impulso. E sim, o e sim equivale a mas sim, né? É a oposição. E sim com paciência. Então, é a possibilidade de nós utilizarmos a vírgula antes do e, ok? Que normalmente a gente não usa também, certo? Dúvidas até aí? Sim, não, talvez. Não? E no período composto, pessoal, quando que a gente vai usar a vírgula? Sempre para as orações coordenadas que sejam, inclusive, o quê? Que sejam sindéticas, claro, né? E que não utilizem lá a conjunção e. Só que pausa para esse momento, que é justamente a pergunta que a Isabela está fazendo. O e, então, né, vai ser antecedido pela vírgula somente nessa situação que a gente acabou de avaliar aí, querendo dizer mas sim e a gente falando e sim, né? Não, porque olha só, a gente tem uma observaçãozinha importante, né? Então, olhem o que a gente tem aqui como atenção, ó. As orações coordenadas aditivas que se iniciam pela conjunção e só terão vírgula quando os sujeitos forem diferentes ou quando o e parecer repetido. Então, olha só, ela irá no primeiro ônibus e seu marido no próximo. Então, a gente tem sujeitos diferentes nas duas orações, ok? Ou ainda quando a gente tiver a repetição disso. Joana gritava e pulava e justificava como uma louca. Então, é a outra opção ou as duas outras condições de utilização aí da vírgula antes do e, ok? Então, para todas as orações coordenadas sindéticas, com exceção sindéticas, perdão. Tô falando até besteira já, tô cansada. Coordenadas sindéticas, a gente vai utilizar a vírgula. Com a exceção das aditivas, quando nós tivermos a conjunção e quando os sujeitos não forem diferentes ou quando não houver a repetição do e. Porque caso os sujeitos sejam diferentes ou quando houver a repetição do e, nós utilizaremos as vírgulas também, ok? Para as coordenadas assindéticas, a gente vai usar sempre a vírgula, né? Não vai ter como, ok? Porque a gente vai precisar separar as orações a partir delas. E para o período composto pela subordinação, o que vai acontecer? Pessoal, a gente vai ter que justamente utilizar lá nas subordinadas adjetivas para as restritivas, nas subordinadas adverbiais, quando elas estiverem invertidas, ou seja, quando aparecer primeiro a subordinada adverbial e depois a oração principal, ok? Então a gente sempre vai causar essa separação aí, tudo bem? Sim, não, talvez. Sim, eu acho que eu cortei aqui o conteúdo da apostila antes, né? Acho que tinha mais uma paginazinha aí, depois a gente dá uma olhada juntos também, tá? Mas o fato é que é interessante, não sei se todo mundo vai ter tempo para fazer isso, né? Para amanhã, que vocês peguem então essa lista de exercícios, que é a que eu publiquei hoje, ó, que é isso daqui, tá? São 10 questõezinhas, rápidas, inclusive, de serem feitas, e que vocês podem, então, tentar fazer, claro, para quem tem tempo. Dé, é impossível para mim
não tem como fazer isso. Aí, claro, você não vai forçar uma situação impossível, né? O que dá para a gente fazer amanhã, que é o que nós faremos? Eu vou discutir cada uma das questões com vocês de acordo com tudo isso que a gente falou sobre o uso da vírgula, ok? Porque mesmo que você já tenha feito, ok, vai valer como correção e para quem tem tempo é interessante que você tente fazer sozinho, justamente para poder gerar dúvida, né? E para quem não tem tempo é justamente a possibilidade da gente colocar em prática tudo isso que a gente acabou de ver. Porque uma coisa é eu ficar falando e vocês verificando aí no arquivo de vocês, e outra coisa é tornar tudo isso aí real. E passado esse passo, né, essa etapa aí, passada essa etapa, concluída essa etapa de fazermos os exercícios juntos, é necessário que vocês tragam para a sua vida real, tudo isso. Então, quando você estiver escrevendo, você gere dúvida mesmo com você mesmo. Peraí, aqui tem vírgula? Por que que tem? Que é aquele mesmo processo que eu falei para vocês a respeito do uso da acentuação, né? Eu até falei para vocês que o ideal seria que vocês discutissem com vocês mesmos enquanto vocês estão lendo ou enquanto estão escrevendo, por que que haverá a utilização do acento gráfico ali ou não, né? Justamente para que isso se torne algo real aí na vida de vocês e não só aquela coisa externa, né? Um conhecimento que vocês viram, que não é conhecimento, é informação, né? Apenas, eu fui informado daquilo, mas não significou nada para mim. Então, tentem trazer para o dia a dia, tá? Eu sei que eu comecei 10 minutos depois com vocês, mas eu não vou estender mais, só justamente para que vocês tenham a possibilidade de observar essa lista aí, tá? Sozinhos, para quem puder. Quem não puder já sabe que a gente faz isso amanhã, tá? Amanhã não. Na próxima aula, que na quinta vai ser redação, né? Então não é amanhã, tô falando besteira, gente. Vocês têm mais tempo para fazer isso aí sem problema nenhum. Na quinta a gente vai ter aula de redação. Eu tô perdida no tempo, porque ontem foi feriado. Eu tô achando que hoje é segunda. Então vocês têm mais tempo para olhar essa lista. Vocês têm aí uma semana para olhar para isso. Na segunda-feira, aí sim a gente faz essa discussão aí de cada uma das questõezinhas que estão aí à disposição, tá bom? Pode ser assim? E aí na quinta-feira a gente fica 10 minutinhos a mais. Como na quinta eu estou em casa mesmo também, né? Não tem problema eu estender lá, tá bom? Maravilha? Combinados assim? Sinalizem aí para mim que todos entenderam, que todos estão de acordo, que está tudo em paz. Sim? Então vamos despedir já de vocês por hoje, né? Claro. Lembrando que para a aula, tanto do Zé quanto para a aula do Michel de amanhã, os links são os links permanentes que eles postaram, tá? Então sigam por lá, por favor, tá bom? Então, um beijo no coração de todo mundo, boa noite, bom descanso. Essa terça-feira com cara de segunda, né? A gente tá ainda meio perdido aí, mas amanhã a gente entra no eixo, tá bom? Fiquem com Deus então, se cuidem e boas aulas amanhã. Boa noite, beijinhos. Vou encerrar aqui, tá?